Alice Cooper, nome artístico de Vincent Damon Fournier, é um cantor, compositor e ator americano que ficou mundialmente conhecido nos anos 70 por seus concertos de rock inovadores e designados para chocar e provocar o público, junto com letras obscenas, obscuras e sangrentas que, junto com seu visual gótico, transformaram Alice em um ícone do rock que continua como fonte de inspirações para artistas de todos os estilos até hoje. Ao longo da carreira, Cooper já lançou 26 álbuns de estúdio e vendeu mais de 50 milhões de cópias. Hoje eu trago a vocês um testemunho muito forte sobre a vida de Alice Cooper sendo curado por Deus. Ouça com bastante calma e escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre esse testemunho, porque tenho certeza que cada um verá de uma forma diferente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso ajuda demais a propagar o Evangelho e no canal. Amém? Quando entrei no hospital, o médico me deu uma notícia devastadora. Você tem 1 mês de vida, então junte-se aos seus amigos neste momento. Eu fiquei em choque. A verdade é que eu estava vivendo uma vida insustentável, porque a turnê era um fluxo constante de energia e festas, o que parecia ser divertido, mas na realidade estava destruindo meu corpo e minha mente. Chegou um momento em que eu ia para os bastidores, olhava para o traje de palco que eu precisava vestir e começava a chorar. Eu estava ciente de que precisava de uma transformação para poder performar no show. Eu estava em um período de profunda depressão, mas lembro-me perfeitamente de quando minha vida mudou. Eu era a maior estrela do rock do mundo e tudo começou com o sucesso da minha primeira música, 18. Passamos por várias bandas, começando com The Earwigs. Quando ouvimos nossa música 18 no rádio pela primeira vez, foi um momento incrível. Era uma época em que éramos vistos como os foras da lei da música, e a ideia de termos sucesso era impensável. Ninguém dava muito crédito. Um dia estávamos dirigindo e de repente ouvimos Pick Hit This Week na CKW, e nossa música começou a tocar. Ficamos atônitos. Nunca tínhamos ouvido nossos discos no rádio antes e simplesmente paramos o carro. A princípio, achamos que era um erro, mas depois ouvimos a música novamente 2 horas depois e mais uma vez em seguida. Então percebemos que não era apenas um pick hit, mas estava realmente nas paradas, ao lado de Rolling Stones e Simon & Garfunkel. Foi um momento uau. E isso chamou a atenção dos investidores para o lado comercial do rock and roll. Mas a pior coisa que você pode fazer para uma banda é deixar que o sucesso suba a cabeça. Alice Cooper era bem conhecida por isso. Sempre diziam, agora será só sucesso. E nós pensavam, um sucesso ocasional, somente isto é apenas sorte. Mas então veio o segundo sucesso, que foi ainda maior, e o terceiro, que foi bem maior ainda. De repente, não estávamos mais correndo atrás das paradas. As paradas estavam correndo atrás de nós. Estávamos vivendo um período incrível, com Bob Ezrin e nosso produtor, transformando nossas músicas em grandes sucessos. Eu, quando criança, cresci como cristão. Todos os meus amigos também eram cristãos. Eu ia à igreja na sexta-feira à noite, na quarta-feira à noite e o dia todo no domingo. Crescemos juntos, jogando beisebol e fazendo várias atividades. Porém, quando a banda começou a fazer sucesso, era uma chance rara, 1 em 1 milhão. Fomos para Elá e vivemos aquele período incrível, com algo que todos queriam. Não éramos sobre paz e amor, éramos o lado mais sombrio, mas com um senso de humor. As pessoas começaram a ver que esse estilo sombrio e teatral era realmente engraçado. Eu fui até o extremo. Me tornei a imagem do que estava errado. O 700 Club chegou a queimar meus álbuns, dizendo que eu era a pior pessoa possível, que eu era um monstro por conta do meu estilo e das minhas músicas. Naquela época, tudo parecia uma grande piada para nós. Eu quase quis ir ao programa do 700 Club e perguntar: sobre qual livro da Bíblia vocês querem falar? Porque eu cresci lendo a Bíblia.
Eu poderia ter causado um alvoroço para eles, e sem perceber, eu havia chegado ao ponto de me tornar alcoólatra. Eu estava apenas bebendo cerveja com amigos, mas eles podiam parar a hora que quisessem. Eu não conseguia. A cerveja se tornou uma constante na minha vida. O álcool começou a ser como um remédio para mim, quase como um acessório. Era um protetor, de certa forma. Eu nunca ficava bêbado, nunca ficava com raiva ou grosso. Sempre me comportava como um tipo de gentil, como Dean Martin. Mas, eventualmente, as coisas começaram a piorar e eu comecei a vomitar sangue. Eu havia escapado de vários perigos na vida, incluindo uma cirurgia muito séria quando jovem, e eu ainda tenho uma cicatriz. Meus pais e eu acreditávamos que tinha sido um milagre. Naquele momento do auge do meu sucesso, eu era uma figura icônica, mas minha vida estava desmoronando. Eu estava profundamente envolvido com drogas e me lembro de estar em um quarto com um monte de cocaína, do tamanho de uma bola de softball. Eu a usava enquanto minha esposa tinha me deixado e se mudado para Chicago, dizendo que estava farta de tudo isso. Eu me lembro claramente daquele dia. Olhei no espelho e, após estar acordado por uns 4 ou 5 dias seguidos, a cena era surreal. Eu estava no topo de Beverly Hills, na minha enorme mansão, com um cachimbo, uma pedra de cocaína e uma pistola ao meu lado. Os vestidos da minha esposa estavam espalhados pelo quarto, porque eu não queria que ninguém entrasse. Estava paranoico com a possibilidade da polícia chegar. Eu me vi ali pensando, é isso, afastei todo mundo, mas agora tenho minha cocaína e minha arma. Fui para o banheiro e olhei no espelho. Até hoje não sei se ainda estava com a maquiagem do Alice, mas o que vi me chocou. As linhas da maquiagem eram sangue. Eu provavelmente estava alucinado. Decidi jogar a cocaína no vaso sanitário e naquele momento liguei para Cheryl, dizendo que estava bem e voltando para a realidade. Ela respondeu, não é tão fácil assim. Chegamos a um ponto em que ela sugeriu que eu buscasse aconselhamento cristão, e eu concordei. Marquei uma consulta com um conselheiro em Tucson e começamos o acompanhamento cristão. Levou 5 anos para Cheryl perceber que eu realmente estava comprometido em mudar. Uau! Eu ainda lidava com a cocaína e outras coisas, mas começava a entender que havia uma possibilidade de recuperação. Eu compreendia por que Cheryl estava tão desconfiada. Ela me amava, mas eu estava tão imerso na dependência que a droga se tornava essencial, como oxigênio. Sem ela, eu teria vendido tudo o que possuía para conseguir mais. Era uma dependência além da dependência. Quando finalmente me afastei da droga, a sensação de ausência foi tão completa que nem senti falta dela. No entanto, enquanto estava viciado, nada mais parecia importante. Lembro-me de quando estava começando minha carreira e conheci Frank Zappa, que estava interessado em me gravar. Ele me perguntou se eu tinha um agente e eu respondi que não. Então conheci Shep Gordon e entrei em uma sala onde estavam 3 ícones do rock: Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Era como ver o Monte Rushmore do rock, e todos morreram aos 27 anos. Desde então, o Clube dos 27 ganhou novos membros, como Amy Winehouse. Havia algo de enigmático e trágico nos 27 anos. Brian Jones dos Rolling Stones e Kurt Cobain são exemplos de figuras icônicas que morreram nessa idade. Eu me lembro de estar na mesma sala com esses talentos extraordinários do rock: Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Eles eram verdadeiros inovadores na música. Cada um deles trouxe algo único, algo que ninguém tinha feito antes. Jimi Hendrix transformou o som da guitarra. Jim Morrison desafiou as convenções com suas letras e presença de palco. E Janis Joplin trouxe uma intensidade vocal sem precedentes. Ali estavam eles, alguns dos músicos mais criativos e influentes, sem imaginar que suas vidas seriam tão curtas. Talvez fosse a ideia de James Dean: viva rápido, morra jovem e tenha um corpo bonito. Esse era o espírito da época. Ninguém queria viver além dos 30. Quando eu cheguei aos 30,
Pensei que estava acabado, pois a ideia era que você não tinha muito mais a oferecer depois disso. A visão era: o que vou fazer quando tiver 30 anos? Como fã mais jovem, eu cresci ouvindo essas músicas e admirando esses ícones. No início dos anos 70, com a separação dos Beatles e a morte de tantos ícones do rock, a sensação era de que algo havia acabado, que tudo estava vazio. Naquela época, eu também estava usando drogas, fumando maconha e tomando LSD. Sentia como se a era do rock estivesse se esgotando, e isso me levou a uma busca profunda sobre o sentido da vida. Com apenas 17 anos, percebi que as drogas, o sexo e o rock and roll não eram a resposta. Já passei por isso à minha maneira e entendi que havia algo mais, algo além daquilo. Minha mãe vivia em um mundo afluente e era amiga de pessoas como John Wayne. Ela tinha uma amiga próxima da esposa de Frank Sinatra, então ela conhecia Frank também. Era um mundo elegante e cheio de vida. Mas minha perspectiva mudou quando eu me deparei com um grupo de cristãos muito fervorosos no meu colégio. Eles se reuniam em círculos, cantando canções sobre Deus. Na época, achei que eles eram um pouco delirantes, mas pela primeira vez na vida, me perguntei: e se eles estiverem certos? Isso ficava na minha mente. Eu me lembro de Keith Moon, Harry Nilsson, Mick Jagger, John Lennon, Mickey Dolenz, Bernie Taupin e qualquer outra pessoa famosa que aparecesse por lá. John Lennon vinha de vez em quando e nós passávamos as noites no Rainbow, jogando aquele jogo de último homem de pé. Quando isso começou a acabar, porque voltamos para a turnê, metade deles já havia morrido. E mesmo assim, continuávamos, porque eu achava que estava no controle da minha bebedeira. Só mais tarde percebi que, na verdade, não estava no controle. O álcool havia se tornado uma espécie de remédio para mim, e eu nem gostava mais do gosto. Mas eu precisava dele. Certa manhã, acordei e vomitei sangue. Cheryl estava ao meu lado e disse que era o fim. Eu entrei em um instituto para parar com isso, e após 2 dias me senti ótimo. No entanto, eu pensava que quando saísse de lá, voltaria ao meu estilo de vida como se nada tivesse mudado. Quando saí, nunca mais recaí. Foram 38 anos sem voltar ao álcool ou às drogas. Para mim, foi um milagre. Deus literalmente tirou isso de mim. As pessoas costumam dizer que eu sou um alcoólatra curado. E eu respondo que não, eu era um alcoólatra curado. Qual é a diferença? Bem, Deus tirou isso de mim. Até o médico disse que era impossível não recair pelo menos algumas vezes, porque eu era o tipo clássico de alcoólatra. Mas eu sabia que o que eu havia experimentado era um milagre. Com o tempo, as pessoas começaram a reconhecer o que estava acontecendo. Sabe de uma coisa? Deus tirou isso de você. Eles disseram que normalmente a vida de um alcoólatra e dependente de drogas é cheia de enganação. Eles criam uma fachada de que estão curados, mas na verdade ainda estão lutando por trás das câmeras. Mas no meu caso, isso nunca aconteceu. Até os médicos estavam impressionados e diziam que eu era um caso de milagre. Eu respondia: Deus realmente age assim. Muitas pessoas ainda se surpreendem ao saber que eu acredito em Jesus Cristo. Para muitos é uma surpresa descobrir que não só acredito, mas tenho uma fé profunda nele. Eu estabeleci o Solid Rock, um centro para jovens, onde realmente tento ajudar as pessoas a mudarem suas vidas e se voltarem para Deus. Eu não escondo isso de forma alguma. Para mim, Jesus Cristo é o núcleo de tudo. Ele é a própria vida, a luz. Sem Ele, estamos perdidos no espaço, em algum lugar distante. Ele é a luz que nos atrai e algo que não pode ser totalmente explicado em palavras. É uma experiência que acontece no coração, onde você de repente percebe quem Ele é e pensa: meu Deus, eu não sou digno disso. Falar sobre não ser digno. E ainda assim, saber que enquanto estava pendurado na cruz, Ele conhecia seu nome e o meu nome, faz você se perguntar: como posso não acreditar nisso? Ele muda seu coração. E mesmo depois de se tornar cristão, Ele não disse: agora que você é cristão, você não pode mais estar no rock and roll.
O plano de Deus para mim foi claro. Agora você é cristão. Vá e continue na sua banda de rock, mas siga-me. Seja Alice Cooper. Isso é algo que muitos cristãos não compreendem. Eu posso ser Alice Cooper e continuar minha jornada, mas eles não entendem isso completamente. Recebo inúmeros e-mails de pessoas dizendo que uma canção minha, como Hey Stupid, mudou suas vidas. Eles falam sobre como aquela música falou com eles de uma forma profunda, e mesmo que eu não entenda exatamente como isso aconteceu, eu vejo que para eles, a música levou a uma mudança significativa em suas vidas, trazendo-os a Cristo. Hoje, quando escrevo, tento sempre incluir alguma letra que aponte para Cristo. Lembro-me de quando fizemos os álbuns Brutal Planet e Dragon Town. Embora fossem álbuns de heavy metal, com temas que todo mundo achava radical, muitos jovens cristãos começaram a ouvi-los e disseram: "Este é um álbum cristão." Eles percebiam que Brutal Planet falava sobre um mundo brutal e Dragon Town era a consequência disso. A mensagem era clara: se você acabar em Dragon Town, não há volta. Você tem uma chance e não há outra oportunidade. Mas Brutal Planet não, apenas destaca as coisas horríveis do mundo, também aponta para Cristo. Da mesma forma, The Last Temptation foi escrito com uma narrativa semelhante a Something Wicked This Way Comes. O conceito é o de um circo que chega à cidade e tenta atrair um garoto para se juntar a ele. Mas no final, o garoto resiste. Esses álbuns acabaram sendo vendidos em livrarias cristãs, o que confundiu minha gravadora. Eles se perguntavam: por que estamos vendendo discos em livrarias cristãs? A resposta é que, de fato, algumas das minhas músicas, como I Am Made of You e Salvation, foram usadas em coros cristãos. Existem histórias, como mistérios de assassinato, que exploram questões profundas sobre redenção. Eu tenho uma música chamada Salvation, que aborda exatamente isso. A ideia de que, apesar de todas as coisas horríveis que você possa ter feito, ainda há uma chance para a salvação. É incrível pensar sobre isso, uma chance de recomeçar, de encontrar a salvação, mesmo após grandes erros. Hoje em dia, as pessoas buscam fama e riqueza. Recentemente, foi feito um levantamento entre jovens e eles disseram que desejam ser ricos e famosos. Andy Warhol, que tive o privilégio de conhecer, fez uma famosa previsão. Um dia, todos terão seus 15 minutos de fama. E hoje, isso é realmente verdade para alguns. De repente, alguém se torna famoso online por causa de um vídeo viral e se torna um influenciador. Essa é a vida deles agora. Mas se o objetivo de vida é apenas buscar fama, veja, você já esteve nesse mundo, já experimentou isso tudo. Na verdade, você foi o próprio centro da fama. E agora você está dizendo que o que realmente busca é Deus. Estou entendendo corretamente? Se esse não é o seu objetivo final, deveria ser, porque tudo mais é secundário. Sempre disse isso e muitas pessoas não gostam de ouvir. Mas se eu fosse classificar o que é importante para mim, Alice Cooper ficaria em 5º lugar. Uma vez que você responde a esse chamado e se compromete, começa a perceber quão misericordiosos fomos tratados e a quantidade de graça que recebemos. A vida, então, se revela cheia de graça, e isso muda completamente a perspectiva sobre o que realmente importa. Para mim, a lista de prioridades é clara. Em primeiro lugar está meu relacionamento com Cristo. Isso é o mais importante. Em segundo lugar está minha família. Minha família inteira é cristã e minha esposa, apesar de interpretar Mel Guillotine no palco e desempenhar todos aqueles personagens, é uma verdadeira cristã. Nossos filhos também estão no mundo do show business, mas todos mantêm sua fé. Quando as pessoas perguntam quem eu sou, respondo: primeiro, sou um filho de Deus. Em segundo lugar, estou em uma banda de rock. Não é que eu seja Alice Cooper, o cantor de rock, e também sou cristão. A ordem é: sou um filho de Deus, depois sou um cantor de rock, pai e marido. Essa ordem reflete quem eu realmente sou.
Quando você é jovem e está subindo a escada do sucesso, como eu estava com minha banda The Spiders e depois como Alice Cooper, você está constantemente escalando sua trajetória. E quando alcança o topo, mesmo sendo icônico, a percepção das pessoas pode ser a de que você está inalcançável. Lembro-me de como, em lugares como aeroportos, as pessoas agem como se fossem as primeiras a me reconhecerem, mas isso acontece com frequência. No entanto, quando você atinge o topo e percebe que o que esperava não está lá, pode haver uma sensação de vazio. É como se, ao alcançar o sucesso, você se deparasse com a falta de propósito. Eu acredito que sem o Senhor na vida, você sempre estará tentando preencher esse vazio com coisas externas, drogas, carros de luxo, casas, fama. As pessoas podem tentar várias coisas novas, como seguir modas ou práticas alternativas, como o vegetarianismo ou o yoga, e ainda assim não encontrarão a resposta. Muitas vezes a última coisa que procuram é o Senhor. Acho que isso acontece porque, ao reconhecer Deus como seu Salvador, você também precisa se submeter a Ele. E muitas pessoas não querem abrir mão do controle total sobre suas vidas. Mesmo aqueles que frequentam a igreja podem não ter se entregado completamente. A verdadeira realização vem quando você entrega sua vida a Deus. Você não pode realmente explicar isso para alguém que não está buscando. Imagine que você oferece a alguém a maior mansão do planeta, cheia de tudo o que eles poderiam desejar. Drogas, álcool, mulheres, comida, mas com uma condição, que eles nunca possam sair da mansão. Isso se tornaria uma prisão. Em algum momento, a pessoa acabaria se destruindo, seja comendo demais, usando drogas em excesso ou fazendo algo igualmente destrutivo. Não é natural viver em uma prisão. A verdade é que todos que estiveram nessa posição acabaram morrendo muito antes do tempo. Eu me tornei alcoólatra e dependente de drogas, e na época não sabia o quanto isso poderia ter um propósito maior. Não fazia ideia de que Deus usaria essas experiências. Hoje, posso ir a um lugar e falar com um jovem sobre drogas e álcool, e ao contrário de outros, eu posso dizer, eu estive lá, eu passei por tudo isso, eu quase morri por causa disso. Eu falo com experiência real. Deus usou o meu alcoolismo e dependência de drogas. Ele me fez passar por isso para que eu pudesse usar essa experiência para ajudar os outros. Às vezes me pergunto por que ele me deixou viver. Mas agora entendo que é para que eu possa falar sobre isso e dar todo o crédito a ele. Nossos retrocessos podem se transformar em preparativos para algo maior, e Deus pode usá-los de maneiras surpreendentes. O apóstolo Paulo era um comunicador brilhante e, frequentemente, ele contava histórias para transmitir suas mensagens. Há um poder real em compartilhar uma história pessoal. E eu tenho uma das histórias mais impactantes que você pode ouvir. Se há um jovem assistindo agora que está passando por algo semelhante ao que eu passei, que está naquela situação difícil, o que você precisa fazer é buscar ajuda. Não conheço ninguém que tenha conseguido sair dessa situação sozinho. A ajuda é essencial. Busque apoio, seja de amigos, familiares ou profissionais. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Encontre algo maior do que você mesmo para se agarrar. Para mim, isso foi Deus. A fé pode ser uma âncora poderosa em momentos de crise. Saiba que há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Você pode se reerguer e mudar sua vida para melhor. O que você está passando agora não define seu futuro, e há uma saída. Eu nunca conheci um viciado em drogas ou um alcoólatra que dissesse que a dependência foi uma boa ideia. É a coisa mais insatisfatória que existe, mesmo que pareça emocionante no começo. Satanás usa esse desejo por um frisson para atrair pessoas, mas é uma ilusão. As coisas hoje em dia são muito mais perigosas do que eram quando éramos jovens. Antigamente, se você se metesse em uma briga, recebia um olho roxo e um pouco de respeito no dia seguinte. Agora, você pode ser atingido por uma metralhadora por um motivo banal.
E se você se metesse em problemas com uma garota, ganhava uma injeção de penicilina. Hoje, você pode até morrer. Os jovens precisam ser mais inteligentes e cuidadosos. Eles podem observar nossos problemas com drogas e pensar: eu realmente não quero isso para mim. Quando você ouvir a batida na porta, abra a porta. Se o Senhor está batendo a sua porta, atenda. É a melhor coisa que você pode fazer. Isso pode ajudá-lo a evitar toda a insanidade que vem com a dependência. Jesus disse que o ladrão, referindo-se a Satanás, vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Na Escritura, o Senhor diz: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, bênçãos e maldições, escolham a quem servir. É uma escolha, mas eu adoro como o verso continua: escolham a vida. É como se o Senhor estivesse dizendo: aqui está um teste e aqui está a resposta correta. Faça esta escolha. A decisão é nossa. Ele não nos força a acreditar. Eu não precisava voltar para o Senhor. Poderia ter continuado pelo caminho das drogas e do álcool e me tornado mais uma história trágica de rock and roll. Mas ao escolher a vida, encontrei um propósito muito maior. Eu estava no limite, tão próximo do fim quanto alguém poderia estar. Quando fui ao hospital, o médico me deu 1 mês de vida antes de me juntar aos meus amigos que já tinham partido. O que eu fazia com meu corpo era insustentável. Eu estava em turnê o tempo todo, com um fluxo constante de energia e festas, o que parecia divertido na superfície. Mas essa festa constante começou a perder seu brilho. Havia momentos em que eu ia para os bastidores, olhava para o meu traje de palco e começava a chorar. Eu sabia o que era necessário para vestir aquele traje e performar, mas a diversão havia dado lugar à depressão. Não era mais divertido como antes. E não era o personagem Alice que estava causando isso. Alice não era o problema. Eu era. Alice era, de certa forma, um alívio, porque ela não bebia nem usava drogas no palco. O verdadeiro problema era o Jackal, não o Sr. Hyde. A única cura que eu encontrei foi Jesus. O fato de eu ainda poder sair e interpretar o personagem, ainda fazer shows e encontrar alegria nisso, sabendo que de alguma forma estava ajudando as pessoas, é algo incrível. Recebo cartas de pessoas dizendo: se você conseguiu parar de beber, eu também posso. Deus me fez uma exceção dizendo: você será conhecido por isso e depois não fará mais isso. As pessoas olham para minha história e pensam: uau, a esperança, eu posso sair disso. Chega um ponto na vida em que você está deitado em um ônibus de turnê em Wichita e se pergunta: qual é o sentido disso? É só isso? Deve haver algo melhor do que isso. A música que passa pela sua cabeça é só isso? E você percebe que não pode ser. Há que haver algo mais significativo, algo melhor. Eu comecei a ouvir o Senhor batendo a porta em um momento em que nada mais parecia fazer sentido. É como se a cada passo ele estivesse dizendo: aqui estou esperando por você. Não há ninguém neste planeta a quem ele não tenha batido a porta. Quando você começa a fazer essa escolha, continuar buscando o que o mundo oferece ou buscar a Deus e permitir que tudo lhe seja acrescentado, você começa a entender o que significa seguir a Cristo. Quando comecei a proclamar minha fé, muitos pensaram que seria o fim da minha carreira como Alice Cooper. No entanto, o que aconteceu foi o oposto. Desde que comecei a viver minha fé, a carreira que deveria ter sido arruinada pela minha escolha tornou-se mais próspera. A percepção externa era que isso deveria ter me destruído, mas a realidade é que as pessoas não compreendiam o que realmente estava acontecendo. Redenção, para mim, é um conceito profundo e precioso. Ninguém de nós merece redenção, mas o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue mais precioso, é a nossa verdadeira redenção. Ele foi o sacrifício perfeito, e nada que possamos fazer se compara ao preço pago por Jesus. Compreender que, apesar de nossos pecados, Cristo pagou o preço completo é o que nos conecta a Ele. Aceitar esse sacrifício como um pagamento completo é reconhecer que não precisamos ajustar mais nada.
Redenção é se entregar a isso e dizer: Senhor, você está aqui, eu estou aqui. Quando Jesus morreu na cruz, ele completou o sacrifício, e aceitar isso é aceitar que o pagamento foi feito em sua totalidade. A palavra feito é fascinante. Vem do grego tetelestai, que significa está concluído, está realizado, está terminado. Como a velha canção diz, Jesus pagou tudo, tudo a ele eu devo. Isso é verdade. Não há como devolver a Deus, exceto pela aceitação do presente que Ele nos deu. Na vida cotidiana, onde os desafios vêm de mil formas, a resposta é confiar em Cristo. Ele é a base sobre a qual podemos nos apoiar em nossas lutas diárias. Ao nos apoiarmos em Cristo, encontramos a força e a orientação necessárias para enfrentar as adversidades da vida. Meus irmãos, este é o incrível testemunho de Vincent, ou Alice Cooper, como é conhecido. Algumas pessoas acreditam que ele deveria ter largado a carreira de cantor, já que hoje tem uma nova vida. Outros acreditam que ele deve prosseguir desta maneira, cantando e proclamando o nome de Jesus para um público difícil de ser alcançado. E hoje eu gostaria de ouvir sua opinião. Você acha que ele deveria parar de subir aos palcos, já que se tornou uma nova criatura em Cristo? Ou deva continuar utilizando essa estratégia para ganhar almas para o reino e contar seu testemunho para pessoas que estão passando pela mesma situação? Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de orar por você que talvez tenha vivido algum certo tipo de vício na sua vida e não tem forças sozinho ou sozinha para ser curado. E você que se encontra em um momento de depressão, quero que saiba que você não chegou neste vídeo à toa. Vamos orar? Senhor Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, neste momento venho diante de Ti com um coração cheio de fé e esperança. Senhor, Tu és o Deus que cura e liberta, e eu peço com toda a sinceridade do meu ser que Tu estendas a Tua mão poderosa sobre aqueles que estão ouvindo esta oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que Tu liberte cada pessoa de todo tipo de vício que as aprisiona. Que a Tua graça e poder transformador alcancem esses corações e mentes, trazendo a verdadeira liberdade e renovação. Além disso, Senhor, eu clamo pela cura para aqueles que estão lutando contra a depressão e a tristeza profunda. Que a luz da Tua presença ilumine as trevas e que o Teu amor inunde seus corações, trazendo paz, alegria e uma nova perspectiva de vida. Confio em Teu poder e na Tua promessa de que nada é impossível para Ti. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se você concorda com esta oração, digite amém. Caso não seja o seu caso, compartilhe com os amigos. Com toda certeza este vídeo poderá ajudar alguém. E se vou até o final está sentindo o desejo agora de aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador ou deseja renovar sua aliança, digite aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu estarei orando por você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.